Irmãos, eu quero estender o meu cordial bom dia a todos vocês. Feliz sábado a todos. E a vocês que um dia assistirão também na internet. Espero que seja útil. Nós estamos estudando já. É a terceira mensagem a respeito das 3 mensagens. As 2 primeiras foi a respeito da primeira mensagem angélica. Hoje nós vamos estudar a respeito da segunda mensagem angélica, que está em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá? Apocalipse capítulo 14, verso 8, e também no 18, verso 2. Mas nós vamos ler o 14, verso 8. Apocalipse 14, verso 8. Aqueles que não assistiram às 2 primeiras mensagens a respeito da primeira mensagem angélica, nós convidamos a você a acessar o canal Oséias Azevedo Cavalcante Oficial, e lá você vai dar uma olhada na playlist e vai escolher a primeira e a segunda mensagem, tá bom? Para você estar inteirado dos assuntos. Vamos estudar hoje Apocalipse 14, verso 8, que diz o seguinte: E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Neste verso, nós vamos detalhar, não é nem a palavra correta, não é detalhar, porque a gente vai pincelar 3 aspectos. Primeiro, a queda de Babilônia. O que significa caiu Babilônia? Vamos dar uma olhada no que seria isso? Vamos ver o que os teólogos falam. O outro aspecto é quem é a Babilônia? E o outro aspecto é e o que é esse tal de vinho de Babilônia? Tá bom? Irmãos, eu estou aqui com 4 interpretações a respeito desse texto. E eu quero dizer para vocês, eu escolhi esses 4 primeiros aqui para me referir na introdução. É a ideia católica a respeito de quem é Babilônia e o que é a sua queda, tá bom? Então, pensa, quando estiver lendo aqui, você está lendo, é o que Babilônia, é o que a Igreja Católica crê a respeito de quem é a Babilônia e o que seria essa queda, tá bom? Os teólogos católicos aí estão nessa linha aí, nesses 4 primeiros aqui. Vamos lá? Primeira, Babilônia como símbolo de impérios corruptos. Para eles, Babilônia são impérios corruptos. Eu vou ler aqui que muitos desses teólogos veem Babilônia como representação de sistemas de poder opressivo. É um sistema opressivo, é corrupto e são contrários aos valores de Deus. Tá bom, tá certo? Seria bom isso aí, essa interpretação aqui. O que mais? Historicamente, Babilônia foi um dos grandes impérios que oprimiram Israel. E seu nome passou a simbolizar qualquer estrutura que se opõe ao plano divino. Qualquer estrutura que se opõe ao plano divino, para eles é o que mesmo? Quem é Babilônia? Qualquer sistema que se opõe ao plano divino. Uma outra interpretação histórica. Alguns estudiosos também entendem Babilônia como uma referência à Roma imperial, que era vista como um império pagão e perseguidor dos cristãos, que vai como fosse a complementação da primeira que eu falei aqui, né? Um sistema opressor que persegue o povo de Deus. Então, nessa outra interpretação, Babilônia para eles era o império romano, que perseguia os cristãos. E nesse contexto, a queda de Babilônia seria a queda do Império Romano. E aí dando libertação aos cristãos. Entenderam aí? Nessa interpretação, quem é Babilônia? É o Império Romano. E a queda de Babilônia seria a queda do Império Romano, liberando os cristãos, certo? Uma outra interpretação, a interpretação escatológica. Outros teólogos acreditam que caiu Babilônia se refere a um evento futuro, está lá no futuro ainda, não está no passado, nesse contexto do fim dos tempos. Nesse cenário, Babilônia simbolizaria o sistema mundial ímpio e materialista, que será destruído com a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de um novo reino celestial. Babilônia, nessa interpretação, seria
os impérios hoje atuais, materialistas e assim por diante. E há uma outra interpretação, as aplicações contemporâneas. Há também interpretações que veem Babilônia como representante de sistemas modernos, como materialismo, consumismo ou secularismo. Assim, a queda de Babilônia indicaria o colapso de tais sistemas, de tais cismas no tempo determinado por Deus. De forma geral, a queda de Babilônia indicaria um evento que marca o julgamento de Deus sobre as forças do mal e a vitória final do bem, com o estabelecimento do reino de Deus. Cada tradição teológica tende a focar em diferentes aspectos dessa simbologia, aplicando o conceito ao seu contexto histórico, espiritual e moral. E eu quero agora dar uma outra pincelada, o que os reformadores protestantes falaram de quem era, ou quem eles achavam que era Babilônia. Irmãos, presta atenção. Todos os reformadores protestantes, Martinho Lutero, João Wycliffe, todos eles, ao estudar a história e ver os acontecimentos, todos eles aplicaram o seguinte: quem é Babilônia é o sistema papal, é o catolicismo. Nós vimos aqui os 4 primeiros, que o catolicismo diz o seguinte: quem é Babilônia são impérios, são sistemas opositores ao plano de Deus. Está correto? Está correto. Só que eu não sou. Os reformadores disseram: nós estamos enxergando quem é esse opositor. Quem é esse do contra? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Para todos os reformadores protestantes, quem era Babilônia era a igreja, o sistema papal. Porque eles conseguiram enxergar na profecia de Daniel e Apocalipse, as características. Deus explica muito bem. Deus não diz o nome, mas diz as características de quem seria Babilônia. Certo, irmãos? E a nossa aplicação adventista, e nós adventistas, como nós acreditamos? Quem é Babilônia? A palavra Babilônia, irmãos, significa confusão. Representa várias formas de religião, falsa e apóstata. Em Apocalipse 17, é representado como uma mulher prostituta. E uma mulher na profecia significa mesmo o quê? Igreja. E nós, adventistas, aplicamos a quem é Babilônia? É uma igreja. Falsa, infelizmente falsa, e apóstata. Um sistema que diz lá em Apocalipse 17, nós não vamos ler. Ela é a mãe de outras. Na Bíblia, irmãos, tem 2 igrejas. No capítulo 12 de Apocalipse, uma igreja pura, uma mulher pura, uma igreja pura. No Apocalipse 17, uma prostituta, uma que se desviou dos princípios. Sabe, irmãos, curiosamente, se você leu o Apocalipse 17, verso 6, você vê João. Tenta imaginar. O anjo mostra para João a mulher, ou em outras palavras, a igreja que está dominando o mundo. E diz a Bíblia que João diz: eu me espantei, eu fiquei admirado. Eu fiquei espantado. Como, irmãos? Qual foi a igreja que João viu? Irmão Jadilton, qual foi a igreja que João viu? E hoje disse: eu vou te mostrar o mistério da mulher. Olha aqui a mulher. Quando João viu, ele se admirou, ele ficou assustado. Era a igreja dele, irmãos. A igreja apostólica fundada por eles. A igreja que Jesus Cristo havia fundado. E ele, quando viu aquilo, ele se admirou. Ele se espantou. Meu Deus do céu, a minha igreja vai fazer isso? Vai. A tua igreja vai perseguir. A tua igreja vai maltratar. A tua igreja vai dominar o mundo. E tem pessoas que não acreditam. Ô, irmãos, quem manda no mundo é o Vaticano. Quando tem um presidente que corre para receber a bênção, corre para receber os conselhos, eles é que dominam. E a Bíblia diz isso, irmãos, Apocalipse 17.
João viu essa igreja montada sobre a besta, dominando, governando nos bastidores, ou por trás dos bastidores. Irmãos, e para os adventistas, quando é que ocorre a queda de Babilônia? Então vamos lá, para nós, adventistas, para todos os reformadores, quem era a Babilônia? O sistema papal. E para nós, do mesmo jeito, nós também somos protestantes, não é verdade? Nós também somos protestantes. Quando é que vai dar-se a queda de Babilônia? Ou quando é que iria se pregar essa mensagem? Deveria se pregar, caiu Babilônia. Ou em que se constitui a queda de Babilônia? Irmãos, Ellen White diz, eu já vi pastor muito, eu respeito demais, acho interessantíssimo, pastor, muito inteligente, respeito muito ele. E ele dizendo a respeito dessa segunda mensagem, que essa profecia ela está para o futuro ainda. Essa profecia está ainda para o futuro. Mas eu vou dizer para você, essa profecia ela já foi pregada também no passado. Ellen White diz isso. No tempo dela foi pregado. Caiu Babilônia. Mas deve ser pregado novamente, porque a queda ainda não foi completa. A queda não foi completa. Se nós voltarmos ao Apocalipse 14, verso 8, lá diz que ela caiu a grande cidade que deu de beber a todas as nações. Babilônia ainda, irmãos, não deu o seu vinho para todas as nações. Nem todas as nações estão ainda aceitando os seus... Estão entendendo o que eu estou dizendo? Os seus princípios, as suas crenças. Portanto, a queda ainda não se deu. Mas o início da queda já se deu. Sabe quando? Lá no tempo de 1843-44. Quando Deus deu a mensagem, da primeira mensagem. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Não é isso? Essa era a primeira mensagem. Ou seja, a mensagem que foi pregada em 1843 e 44 era a mensagem do primeiro anjo. E as igrejas daquela época que se constituem Babilônia. Por que se constitui Babilônia? Porque estão impregnadas com as doutrinas de Babilônia. A gente vai ver isso aqui já já. O que significa essas doutrinas de Babilônia. Certo? Essas igrejas deixaram Deus até ali. Eles estavam ali. Deus disse, eu estou com vocês aí. Vocês não estão com toda a verdade, mas eu estou do lado de vocês. Eu vou ajudar vocês aí. Mas quando essas igrejas disseram, isso é uma heresia, isso é conversa fiada, sabe, irmãos? E muitos argumentaram o seguinte, gente, vamos voltar no passado, 180 anos atrás, né? Exatamente 180 anos atrás, né? Está chegando dia 22 de outubro. Está completando quase 180 anos. 1844 a 2024, não é isso? Naquela época, muitos, olha aqui, presta atenção, irmãos, muitos que não queriam que Jesus voltasse, eles estavam de boa na terra, estavam com um monte de planos na terra, eles não queriam que Jesus voltasse, eles não acreditavam na volta de Jesus, outros não acreditavam na volta de Jesus, eles pegaram a Bíblia e disseram, ô irmão Janilton, irmão Guilherme Miller, larga de ser bobo, o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe, eles estavam mentindo? Falando a verdade. Mas qual era o motivo por trás dessa... O interesse que eles não estavam preparados, eles não queriam se preparar, e por isso eles usaram a Bíblia ao seu favor. Mas Deus, até parece uma loucura, irmão, mas Deus queria que as pessoas pregassem o que mesmo? Temer a Deus e igual, porque vinda é a hora do seu juízo. Apesar de que eles terem entendido errado, achando que era a volta de Jesus, essa mensagem deveria ter sido pregada, e como foi pregado, agora aquelas pessoas não entenderam, não quiseram aceitar. Agora vamos aqui, irmãos. É aí que essas igrejas começaram a cair. Que igrejas? Vá pesquisar. Quais eram as igrejas que estavam nesse planeta aqui em 1800 e alguma coisa? Essas igrejas que constituem-se Babilônia, elas começaram a cair. Não, Deus ficou por completa a queda. Mas Deus disse o seguinte, vocês caíram da posição espiritual que tinham. Da posição de protestante que vocês tinham. Vocês agora estão sendo deixados, vocês fecharam uma porta para entender. Aquelas pessoas, e uma curiosidade, tem muita gente que critica os adventistas,
que diz que os adventistas, nós, do sétimo dia hoje, fomos os que pregaram a volta de Jesus para 1844. Nesta época não existia igreja adventista. Então, quando você pensar nisso, ou você ouvir falar disso, primeiro pesquisa. Agora, é verdade que as pessoas que pregaram sobre a volta de Jesus naquela época se tornaram e fundaram essa igreja? É verdade. Mas aí é onde está o porém que eu estou dizendo aqui hoje. Naquela época, Deus queria que essa mensagem fosse pregada. Eles pregaram e entenderam errado. Não era a volta de Jesus. Mas a mensagem deveria ser pregada e estava profetizado. Apocalipse capítulo 10. Acho que é o verso 11. Ou é 11, verso 10. Agora não lembro. Estava profetizado que eles iriam pregar e depois eles iriam se decepcionar. Mas estava profetizado também que eles deveriam voltar novamente a pregar. Então, resumindo a história, é o seguinte. As igrejas que se constituem Babilônia. Por que eu digo as igrejas? Né? 10, verso 11. Por que eu digo as igrejas? Irmãos, Babilônia não é só uma igreja. É uma igreja mãe. Aí ela que mesmo se diz mãe de todas as igrejas. Se desviaram dos princípios. Irmãos, entenderam aqui? Quando é que começou a pregar essa mensagem segundo o anjo? Em 1844. Como assim? Quando aquelas igrejas não aceitaram a mensagem do primeiro anjo. Não aceitaram a mensagem do primeiro anjo. Ali eles começaram a cair da posição espiritual que eles tinham. Ficaram numa cegueira espiritual de um jeito e não compreenderam. E voltando aqui ao que eu estava explicando. Aquele grupinho de pessoas que pregou, que se decepcionou. Jesus não veio no dia que estava pensando. Mas eles eram sinceros, foram estudar a profecia. Tinham aberto uma porta para eles e Deus agora estava iluminando-os. E aí eles compreenderam. E hoje temos a Igreja Adventista que foi fundada naquele grupo de pessoas que realmente cumpriram a profecia de pregar a vinda de Jesus erradamente, mas depois reveram seus casos e Deus iluminou, deu compreensão. Quando se dará, irmãos, a completa queda de Babilônia? O início foi lá. Quando é que ela vai cair de verdade? Quando a verdade para este tempo for rejeitada, um dos aspectos. Quando é que Babilônia vai cair completamente? Quando as verdades para este tempo for completamente rejeitada. Quando é que começou a cair? Quando as verdades para aquele tempo foram negligenciadas, não aceitas. E quando é que ela vai cair? Quando toda a verdade para este tempo ela for negligenciada. Contudo, irmãos, diz aqui, e aí vou citar um texto de Ellen White, contudo, não se pode dizer que caiu Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor de sua prostituição. Ela ainda não fez com que todas as nações bebessem esse vinho. Sabe, irmãos, agora eu vou dizer, irmão Jandito, eu falei hoje na lição, eu vou dizer o que eu acho pelo que eu estudei. Quando é, ou qual é a doutrina, talvez, ou qual é a crença que o mundo todo vai obedecer? Qual é a crença que todos irão aceitar? A guarda do falso sábado. Aí, vamos lá de novo. Quando é que Babilônia vai cair? Quando o mundo inteiro aceitar a guarda do domingo como um dia santo. Eu estou consertando um carro lá na oficina e o senhor, ele deve ser muito católico, ele, no domingo passado, ele me ligou e disse: oi, seu Zé, hoje não é nem o dia para a gente falar de negócio, de dinheiro, dessas coisas, de tratar de negócios, igual os adventistas, mas era no domingo. Para ele, o dia santo, o dia que não se trata de negócio, o dia reservado para um fim santo, é o domingo. Quando o mundo todo, e aí onde está o porém, que nós não estamos falando desse assunto assim agora, não vamos poder esmiuçar, mas quando o mundo todo estiver aceitando o domingo, ou porque acredita nisto, ou porque é obrigado a isto, então aí se dará o que mesmo? A queda de Babilônia. A obra de apostasia, irmãos, ela vai alcançar o seu clímax. Sabe quando? Vamos ler? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler?
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Um dos aspectos é quando o mundo inteiro estiver bebido do vinho da prostituição. E aí, não explica-se aqui, foi eu que falei que eu acho. Segundo Tessalonicenses 2, o verso 9 até o 12. 9 até o 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Presta atenção aqui no verso 10, irmão. Haverá alguém, nós acreditamos que é o anticristo, o Satanás vai vir personificar Jesus, não é isso? E as outras denominações falam que virá o anticristo. Esse anticristo virá e ele vai levar o mundo inteiro, a crer na mentira. A crer na mentira. Mas, irmãos, por que essas pessoas irão crer na mentira? Porque eles não tiveram amor pela verdade. Trocaram a verdade pela mentira. Estão querendo a mentira. E eu vou falar aqui para nós adventistas e para vocês que não sabem disso. Nós acreditamos que Satanás virá personificando a vinda de Jesus, parecido como Jesus. Todo mundo aguarda Jesus voltar, não é verdade? Irmão, Jesus vai voltar, esse falso Jesus. E ele vai dizer, gente, vai chegar talvez nas igrejas adventistas e vai dizer, gente, pelo amor de Deus, quantas vezes meus servos aí já pregaram para vocês? Eu mudei o sábado para o domingo. Oi, irmãos. Se você não tiver amor pela verdade, o que é verdade? A Bíblia. Se você não conhecer essa Bíblia aqui, não tiver amor por essa verdade, você será iludido. Esse Jesus diz a Ellen White, esse Jesus, ele vira, eu não queria falar de Ellen White, porque as pessoas vão dizer, ele só falou de Ellen White. Está na Bíblia. Vai enganar as pessoas, mas vão enganar as pessoas que não tiveram amor pela verdade. Não leram a Bíblia, e quando leram não acreditaram. Tem séculos, milênios, 2000 anos que isso aqui foi escrito, que isso iria acontecer. E se nós, adventistas, não entendermos muito bem, não acreditarmos, confiarmos na palavra de Deus, hoje nós damos na lição. Estamos hoje aqui na lição. Você realmente acredita ou não acredita em Jesus? Na verdade. Oh, irmãos, o seu presidente da Associação Geral chegar e dizer, gente, a partir de hoje, nós tivemos uma compreensão melhor. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar algo que eu vi agora semana passada. Eu, irmão, mandei para a irmã Joana Paula. Mandei para você também. A Igreja Adventista tem um líder lá, um secretário lá do Liberdade Religiosa. Sabe o que foi que ele falou? Igreja Católica não é a igreja que a gente está pensando. Ela não é tão má assim. Ela mudou. Ela mudou. A partir de 1965, ela mudou. Ela é boazinha. Pesquisa na internet. É um dos diretores da Igreja Mundial. Só vive lá no Vaticano. Eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Mas eu tenho claro na minha mente. Essa mensagem que ele estava abrindo a boca para falar não é de Deus. Por que ela não é de Deus? Que já leram no Grande Conflito? Igreja Católica não muda, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Igreja Católica não muda. Hoje ela não está perseguindo, não está matando como fez no passado. É porque não tem autoridade. Mas ela, quando tiver autoridade, ela vai voltar a fazer isso de novo. Agora até o presidente do Adventista nosso está dizendo que ela não é tão, ela é boazinha. Tem um outro queridinho de nós, o brasileiro, aí, o pastor brasileiro, ele falou o seguinte: nós devemos observar o sábado como dia de guarda, mas o domingo, nós devemos celebrar. Devemos celebrar. Essa é obra de Deus, irmãos. São palavras de Deus, irmãos. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Vamos voltar ao assunto aqui. A obra de apostasia, ela atingirá o seu clímax, irmão. Quando? Quando aparecer esse tal de anticristo. O anticristo sempre existiu. Sempre teve vários anticristos. Qualquer um que se opõe a Cristo é um anticristo. Virá esse Jesus aqui falso,
e ele vai fazer milagres, vai curar pessoas, vai fazer tantas maravilhas, vai enganar, o que diz a Bíblia? Se possível, os próprios eleitos. Ai de você se não estudar muito bem a Bíblia, se não acreditar nela. Sabe, irmãos, eu não tenho aqui no texto, mas nós não podemos ir com a maioria, irmãos, se você estiver aqui na igreja. E se a igreja toda acreditar no que este pastor está falando, e que o que esse pastor está falando não está na Bíblia, não vá com a multidão. Não vá com a multidão, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Nem que a multidão inteira vá com essa ideia. E tem um texto ainda mais, irmãos. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida. Quando a igreja e o mundo estiverem unidos. A tua igreja está se unindo com o mundo? A tua igreja está imitando o mundo? Quando a igreja e o mundo estiver unida, então a queda de Babilônia acontecerá. Será que a tua igreja é Babilônia? Será que a tua igreja tem se desviado do padrão da Bíblia? Será que tua igreja tem se desviado desse padrão? Então é dado um conselho na mensagem que virá depois. Sai dela. Sai dela. Se desviou dos princípios? Ela caiu. Irmãos, e agora para terminar, o que significa o vinho da prostituição ou o vinho da fúria da prostituição? Irmãos, o vinho de Babilônia representa suas falsas doutrinas. Eu citei algumas só aqui, irmãos. A primeira, o milênio temporal. Babilônia ensina, irmãos, que haverá 1000 anos de paz antes de Jesus voltar. Né? Milênio temporal. A segunda mensagem, imortalidade da alma. Essa é demais, porque a imortalidade da alma leva a muitas outras crenças. Quando você acredita que a alma é imortal, então essa alma ela vai para o inferno. Ela fica lá para sempre eternamente queimando. Aí já entra uma outra doutrina falsa, inferno eterno. Quando você acredita que a alma é imortal, acredita-se quando a pessoa morre bonzinha, vai para o paraíso. Uma outra crença absurda, uma outra heresia. E aí vem uma lista por causa desses aí. Que mesmo? Purgatório, inferno eterno, prece pelos mortos, invocação dos santos, e aí a anulação da ressurreição. Ora, para quê? Se a pessoa morrer vai para o céu, ou se morrer vai para o inferno, para que ressurreição? Não é isso? Para que julgamento? Não precisa. Uma outra doutrina, irmãos, universalismo. O que seria universalismo? Falei hoje aqui na lição. Sabe o que é universalismo, irmão? Presta atenção nisso aqui. Universalismo significa o seguinte, é uma crença que diz o seguinte, todo mundo será salvo. Não importa quem você tenha sido. Não importa quem você tenha sido. Em quem você tenha acreditado. Você será salvo. Você acha que está certo? Eu estou dando uma lei aqui, pulando aqui, né? Preocupado já com o tempo. Uma outra doutrina, a anulação da lei de Deus. Tem autoridade, diz essa autoridade, essa Babilônia diz que tem autoridade para mudar até mesmo a lei de Deus. Irmão, assisti um sermão de mais de 1 hora e 20 minutos, de um católico pregando. E ele chegou a dizer que Maria tem mais poder do que Deus, Maria manda em Deus. Maria manda em Deus. Ô, irmãos. Rejeitar a verdade, irmãos. Crer nessas doutrinas falsas que eu citei aqui. Quantos de vocês evangélicos acreditam no fogo eterno? Quantos de vocês evangélicos acreditam na imortalidade da alma? Isso é uma crença diabólica. Infelizmente, quem inventou essa história foi quem? Satanás lá no Éden. Foi ele que disse que não morre. Deus disse que morre. A alma que pecar, essa morre. Ele disse que não morre. Sabe, irmãos? Deus tem uma igreja aqui na terra. Quem é essa igreja? Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 12, 17, nós não vamos ler. Quem é essa igreja? O povo de Deus da terra, irmãos. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em
Tem as duas coisas. O povo de Deus, irmãos, presta atenção a essa coisa. O povo de Deus na terra guarda os mandamentos e tem fé em Jesus. Quantos de vocês têm dito assim, Jesus aboliu a lei, agora estamos pela graça? Não é isso que se diz? Não. O povo de Deus aqui na terra, ele guarda e tem a fé. As duas coisas. Irmãos, não se... É as duas coisas. O apóstolo Paulo diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Romanos 3,31. Vamos anular, então. Irmãos, é o que as pessoas fazem, pelo amor de Deus. Anulam a lei de Deus por causa da fé. Os salvos dos últimos dias têm a lei e a fé. Logicamente, bem equilibrada. Nenhum extremo, nem o outro. Sabe, irmãos, se você quer realmente fazer parte do povo de Deus, saia da confusão teológica e escolha a Bíblia. Somente a Bíblia. Peça orientação a Deus, diga a Ele, Senhor, eu quero orar. Nós devemos orar em silêncio, não abrir a boca não fale alto não, porque Satanás escuta. Mas Satanás não sabe o que você está pensando. Se o pensamento não for ser dele, porque você pode estar pensando nas coisas dele. Mas se você não estiver pensando nas coisas dele, não sabe o que você está pensando. Então diga só em voz baixa, Senhor, não me deixe enganar. Abra minha mente para compreender. Deus vai lhe dirigir a mente para a verdade. Já vimos hoje que o povo de Deus, ele obedece aos mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Não anula um e nem anula outro. Se você pertence a um povo que está embriagado com o vinho de Babilônia, essas crenças que eu já falei, saia de lá. Se você pertence a um povo que prega, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, ótimo, continue aí. Fique feliz porque você está aí. Fique feliz porque o seu nome está no livro da vida. Mas não se conforme com isso. Nós vimos no sermão passado, o nosso nome pode ser o que mesmo? Riscado de lá. Não é porque estamos com o nome lá, está garantido para toda a eternidade. Torne-se um autêntico filho de Deus, irmãos. Nós falamos hoje na lição. Ser filho de Deus, irmãos, é ter o caráter de Deus. É ter o caráter de Deus. Se você, irmãos, e eu tenho muito vontade de ser um filho de Deus. Se você é um dos que tem vontade de ser filho de Deus e quer se tornar realmente um autêntico filho de Deus, vamos orar. Pedir a Deus essa iluminação, essa ajuda. Vamos ficar em pé? Obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, nós queremos pedir aqui agora que o Senhor possa iluminar nossas mentes e a mente daqueles que irão ouvir essa mensagem um dia no futuro, a nos dirigir à Tua palavra, para identificarmos e reconhecermos quem é Babilônia, quando a nossa igreja, a minha igreja, a sua igreja, se tornar a Babilônia. Se por acaso isso aconteceu, estiver acontecendo, que nós tenhamos a coragem de sair dela, antes que seja tarde demais. Transforma o nosso coração, nos purifica de todos os pecados, nos limpa, ó Deus, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.